Saudações, terráqueos e terráqueos! Boas-vindas a mais um episódio do Café com os Arcanos, um lugar seguro para você aprender tudo sobre o universo do tarô. Eu sou a Isa Nui, taróloga, professora de tarô, terapeuta transpessoal, e nesse episódio nós vamos fazer um compilado de perguntas e respostas. Perguntas essas que vocês mandaram para mim no Instagram e eu vou responder todas agora. Vamos lá! Vou responder uma dúvida aqui, gente, técnica, que é de uma aluna minha, e aí eu vou aproveitar e vou fazer uma breve revisão sobre os arcanos de número 10, tá? Peguei aqui o 10 de copas porque essa aluna, ela me pediu para eu explicar como é a realização do 10 de copas. Então, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. Todo 10 é uma conclusão. Ele está ali sendo uma evolução depois de uma longa jornada dos arcanos numerados. A gente chama de cartas numeradas aquelas que vão do Ás até o 10, só para ficar claro para quem é novato aqui nesse caminho. O 10 de copas, o 10 de ouros, em particular, são cartas muito auspiciosas no tarô. Então, se elas aparecem na leitura, é um bom sinal. Por quê? A gente já tem a informação, o tarô já está fornecendo ali um spoiler de que a situação alcançada com qualquer um desses dois aqui, ela vai ser duradoura, tá? Não é uma conquista, mesmo que seja copas, que é um naipe transitório, né, que é o naipe das emoções, mas o 10, ele tem essa diferença. Então, as conquistas com o 10 de copas e o 10 de ouros são duradouras. Aí a aluna perguntou assim, a realização é de curto prazo? Ficou um pouco dúbia essa sua questão, porque eu não sei se isso vai ser alcançado num curto prazo, mas a realização em si, ela pode levar algum tempo, dependendo até de como você formulou a pergunta. Isso é porque a gente precisa também limitar o nosso arco interpretativo. Se eu deixo uma pergunta muito ampla, a minha interpretação vai ser naturalmente muito ampla, né? Muito abrangente. Então, se eu limitei ali para 6 meses, então eu sei que até 6 meses aquilo vai acontecer. E o que eu conquistar nesse prazo vai ser algo que vai permanecer por um longo prazo na minha vida. Então, um relacionamento amoroso, por exemplo, que você conquista numa combinação Imperatriz, Sol, Enamorados, ó, com 10 de copas, eu poderia dizer aqui que é uma realização extremamente longa, né? Imagina, gente, alcançar isso aqui no amor. É amor de alma, né? É uma realização, assim, perfeita. Poderia ter vindo um 10 de ouros para o amor também, tá? E aí eu já vou entrar numa outra pergunta que fizeram, que é justamente sobre quando eu tenho um naipe, que é, por exemplo, material, para uma pergunta que é emocional ou espiritual. Como é que eu faço a leitura nas cartas combinadas? Eu vou usar exatamente o exemplo que a pessoa mandou aqui. Ela falou o seguinte: quando eu tiro uma combinação para saber se terei êxito, por exemplo, no plano material, e aí veio uma combinação como Enamorados e Cavaleiro de Espadas, eu devo ler o arcano maior no plano material, que é o plano da pergunta, ou eu devo ler o arcano maior no plano que o menor está apontando? Digamos que ela quer saber sobre uma realização material e veio isso aqui, né? Que é exatamente o que ela perguntou: Enamorados e Cavaleiro de Espadas. Se a pergunta é do plano material, não importa qual é o naipe do arcano menor. A pergunta tem que ser, ela vai ser respondida no plano que ela foi perguntada. Se é plano material, eu vou ler como plano material. Enamorados é positivo na vida material? Sim, né? É bastante positivo. Então, eu já sei que é uma combinação auspiciosa. Não importa que aqui veio um naipe que faz menção à vida mental. Ah, Isa, então o arcano menor ele não está indicando como eu devo interpretar o maior? Isso, ele não está indicando, tá? A combinação, ela é a seguinte, gente. O arcano menor, ele é a manifestação do maior. Se os enamorados representam aqui uma realização extremamente positiva, extremamente favorável no plano material da pessoa, né, no trabalho,
Então, eu vou ler de forma positiva e eu vou fazer a minha interpretação mais detalhada, sabendo que a coisa ainda vai se manifestar de uma maneira muito rápida, porque eu tenho um arcano dinâmico, de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente. Então, as coisas que vão acontecer no plano material que o enamorado aqui está apontando, o arcano menor ele vai dar a qualidade dessa manifestação, tá? Então, sempre entendam assim, a pergunta é num plano, a interpretação é no mesmo plano. O arcano menor, ele qualifica o maior. A morte é um arcano bom? É um arcano favorável no amor? Ela não é favorável. Ela não é positiva porque ela indica alguém que está num processo de sofrimento, possivelmente a própria consulente, ela vai se fechar, ela vai mudar de ideia, ela vai decidir que ainda não é um momento tão interessante dela se envolver afetivamente, tá? Então, primeira coisa, a pessoa falou assim, uma pergunta para uma questão amorosa, veio a morte e a rainha de ouros. Morte e rainha de ouros. É positivo? Aí ela ficou na dúvida e ela fez uma questão aqui que claramente dá para perceber que a pessoa ela está misturando algumas linhas interpretativas, porque ela falou assim, a rainha, ela é a consulente ou ela é uma possível rival? Primeiramente, vamos esclarecer aqui umas coisas, tá? Para aparecer uma pessoa no tarô, a gente tem algumas combinações específicas. Não é só porque veio a rainha que é alguém, tá? Isso daí, dentro do método europeu, cartas combinadas, que é o que eu trabalho, que é o que eu ensino, que é o que tem tradição na escola simbologista, a gente só vai traduzir a presença de uma pessoa quando vem imperador, imperatriz e as cartas da corte, justiça e sacerdote com as cartas da corte. Para a rainha ser uma pessoa de fora, tá? Ela teria que estar com a justiça. Aqui é uma combinação que representa uma mulher que não é da família e que é mais velha do que a consulente, tá? Essa é uma combinação que significa isso. Então, se eu tenho a morte e a rainha de ouros, eu não tenho uma pessoa aqui. E aí, como é que eu vou interpretar? Bom, existem muitas possibilidades. Ela não me disse qual era o plano da pergunta. Poderia ser o mental, poderia ser o emocional, poderia ser o futuro da relação. Então, eu vou ficar aqui um tempão falando possibilidades e talvez eu ainda não chegue onde ela gostaria. Então, eu só quero esclarecer essa principal questão. Tem algumas exceções em que a rainha com a justiça, a gente não vai interpretar como pessoa. Em alguns momentos, a gente vai ter que fazer uma concessão para o tarô. Às vezes, ele pode ter trazido essa combinação e eu não vou conseguir identificar absolutamente ninguém, então eu preciso me abrir para a possibilidade de talvez não ser uma pessoa, mas geralmente é, só que às vezes não é. E aí, o que que vai definir isso? O estudo e a experiência. Voltando lá para a morte. Eu tenho uma combinação aqui que ela não é tão óbvia. Por quê? A rainha, ela pode ser positiva para o amor. Ela pode, porque ela é naturalmente uma criatura da corte que ela gosta de estar em família, que ela é uma pessoa que quer preservar aquilo que ela conquistou. Então, para o amor, ela é legal. Só que junto com a morte eu tenho uma combinação levemente anacrônica. Então, pode ser que ela esteja num momento não tão bom na vida, né? Vamos pensar aqui no geral do amor, mas ela está tentando melhorar, ela está tentando se harmonizar. Mas isso não significa que ela vai ficar com a pessoa, não, tá? Pode ser que ela queira ficar bem para ela mesma, para si. Digamos que a pessoa ela tem várias questões acontecendo no momento dela, e o lado profissional dela é que ela está querendo focar mais energia. Pode ser isso também. Para o amor, ela pode não estar com muita disponibilidade afetiva. Essa é uma característica da morte no amor, é não estar com muita disponibilidade para se relacionar. E aí ela pode estar justamente se manifestando de que forma? Como a rainha, querendo focar nela mesma. Eu teria que ter um contexto maior. Por isso que eu falo que às vezes a gente receber uma combinação assim, sem saber do que se trata, abre margem para a gente fazer muita divagação. E aí pode ser que eu ainda não atinja o objetivo, porque eu não sei
nada sobre a pessoa que mandou. Outra pergunta que fizeram aqui. Isa, como foi a sua transição de carreira para se tornar taróloga? Eu tinha todos os elementos para ser uma pessoa da vida acadêmica, porque eu gostava muito. Eu trouxe isso para a vida de taróloga, esse meu lado pesquisador, esse meu lado investigativo. A minha formação é comunicação social, tá? Quando eu resolvi que eu queria me tornar taróloga, eu estava simultaneamente fazendo uma seleção de mestrado em comunicação social, lá no Ceará, na UFC. E aí eu fui passando em todas as etapas do mestrado, meu projeto foi aceito, fiz a prova, passei e tal. Só que eu estava amando estudar o tarô. E eu não estava feliz com o meu tema do mestrado, que eu ia falar sobre algumas questões muito polêmicas do feminismo, e era um assunto que sempre me deixava muito pesado, muito densa. Eu ia para a vida acadêmica e eu ficava triste, estudando aquelas coisas. Aí eu ia estudar o tarô, ficava feliz porque eu me encantava, ia me descobrindo, me conhecendo. E aí chegou o momento em que eu tive que tomar uma decisão, né? E aí a decisão ela acabou sendo, de certa forma, tomada por mim. Porque eu sei que você dizer não para uma carreira acadêmica na federal é algo muito difícil, né? Porque é o sonho de muita gente. Mas eu não tinha eu não estava estudando, né, na UFC há muitos anos, né? Porque a minha vida ela teve um gap, uma pausa muito grande de quando eu tive câncer, enfim, eu tive uma série de dificuldades na vida que eu precisei parar de estudar por um tempo, até depois voltar. Então, eu era uma turista lá na UFC. E aí, na entrevista, eles acabaram não me selecionando, colocaram uma nota que por alguns décimos eu não entrei. Eu poderia ter recorrido, poderia ter questionado, achar que eles estavam favorecendo quem era aluno mais recorrente de lá, só que eu não quis, porque naquele momento que eu vi o resultado, eu me senti feliz. Isso foi muito interessante, porque quando eu vi que eu não tinha sido selecionada, a minha sensação foi de alívio. E aí eu falo muito para a gente observar como é que o nosso corpo reage diante de algumas situações. Porque naquele momento eu lembro que eu abri um sorriso, eu falei, nossa, então é isso. A partir de agora vai ser só o tarô e pronto. Vai ser o tarô daqui para frente de forma absoluta. E curiosamente, nada é por acaso, né? Na minha primeira formação como taróloga, que foi um curso até bem introdutório, assim, era mais arcanos maiores, a professora pediu para a gente tirar uma carta, que seria a nossa missão, e aí eu tirei o Arcano Mundo. E aí, por ter tirado essa carta, eu tive que pesquisar, estudar bastante a respeito dela. E no final, a gente tinha que fazer um trabalho, uma apresentação que tinha a ver com esse arcano. E eu fui percebendo que cada aluno que tirou um arcano tinha muitas características parecidas com essas cartas. E aí eu falei, nossa, realmente tudo faz sentido. E aí, quando eu fui estudar mais sobre algumas palavras que diziam respeito ao mundo, ele falava justamente sobre encerrar ciclos. Aí eu falei, nossa, estou encerrando um ciclo, né? Fechando essa porta aí da vida acadêmica e abrindo outra. Naturalmente, quando a gente fecha um ciclo, a gente abre outro, né? Eu estou nesse momento escolhendo crescer e progredir com o tarô, e é uma carta que fala de progresso. É uma carta que tem algumas similaridades com o Arcano Morte, porque também é uma carta de mudanças e de crescimento, só que geralmente com a morte essas mudanças são dolorosas e com o mundo são por vontade própria, porque eu sei que pode ser melhor, que a vida pode ser maior. E aí a professora fez essa pergunta, quando a gente estava encerrando o curso, né? Qual era o nosso objetivo com o tarô? E eu lembro que eu falei exatamente essa frase. Eu falei, eu quero alcançar a excelência. E na hora que eu falei, todos os alunos olharam assim para mim e falaram, nossa, quem essa menina pensa que é, né? Tá começando agora e já quer a excelência? Aí eu falei, bom, eu não entrei para brincar. Eu não entrei para ser uma Maria doidinha. Eu entrei realmente para fazer a diferença. Por que que eu estava tão determinada? Alguns motivos. O primeiro foi porque eu fui muito ajudada com o tarô. Eu me entendi muito, eu me conheci bastante estudando as cartas, e porque naquele momento eu tinha acabado de fechar a porta da vida acadêmica. E eu queria que minha vida desse muito certo no tarô. Então eu falei, eu vou trabalhar arduamente para dar certo, porque só depende de mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu já dei muitas palestras em casas espíritas, né? Eu sou uma pessoa que já andei por muitas vertentes espirituais. E aí teve um momento da minha vida em que eu era palestrante espírita, e mesmo eu tendo já expandido a minha visão para além do espiritismo,
eu ainda continuava sendo chamada. E volta e meia eu mencionava sobre o tarô nas minhas palestras. Eu sempre dava um jeitinho de incluir o tarô ali. Por quê? No meio espírita existe um certo preconceito, mas também muita curiosidade. Então eu percebia isso entre os meus colegas. Eles, ao mesmo tempo em que tinham algumas críticas, eles também eram extremamente curiosos. Então, quando eu dava uma palestra, que eu falava que era taróloga, eu sempre enchia o mês inteiro de consulta com todo mundo que estava ali na palestra. As pessoas entravam no meu site, marcavam atendimento, lá era um site antigo, não existe mais, e aí as pessoas iam lá, eu mencionava, eu tinha até meu cartãozinho, e eu enchia minha agenda de atendimento. E de quem? Dos espíritas, tudo, né? Que fala, que curioso, porque eu vi que você tem uma vertente diferente, não sei o quê. Aí eu fui gradativamente ficando com a agenda mais lotada e eu alugava uma sala de um espaço terapêutico em alguns horários. Então, eu tinha alguns horários de manhã, alguns horários à tarde, alguns à noite. Só que chegou um momento em que eu estava pagando de aluguel desses turnos mais caro do que se eu tivesse a minha própria sala. E aí foi quando eu resolvi fundar o meu espaço, Flor do Despertar, que ele existiu por uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, e da pandemia precisei fechar, mas ele foi o meu palco ali, então eu priorizava principalmente atender presencialmente. E sim, a transição de carreira, gente, ela foi algo que eu penso que quando você queima as pontes, quando você queima os barcos, você queima tudo atrás de você, e você não tem para onde voltar, você faz mais do que se você ficar tendo um plano B, um plano C. Então, eu decidi que eu não queria ter plano B. E eu acho que esse é o diferencial da pessoa que se destaca no tarô. É porque ela se determinou. E aí, vocês lembram que na nossa live sobre o tarô como missão de vida, eu falei que a decisão, ela tem que ser tomada de tal modo que você não abra margem para ficar questionando a sua decisão, mesmo que você tenha crises, tá? Mesmo que em alguns momentos você pense que está difícil demais, que os obstáculos são muito grandiosos, mas se você tomou a decisão, você vai atravessar esses obstáculos e você não vai abrir um espaço na sua mente para ficar duvidando do seu potencial como profissional. Achava que o tarô era adivinhação. Então, mas ele é também, né? A gente pode escolher trabalhar com tarô voltado para as leituras divinatórias, mas a gente acaba, para tornar nossas leituras muito mais interessantes, né, muito mais ricas, a gente vai incluindo pitadas de autoconhecimento, terapêuticas, né, aquelas pitadinhas assim que dão uma massagem na pessoa para ela se sentir acolhida, né, afagada, porque às vezes uma resposta muito direta ela pode doer. E aí a gente tem que ter aquela doçura nas nossas palavras para dizer às vezes o que é doloroso, mas de um jeito que não machuque. Tudo, gente, que acontece no dia que você vai atender aquela pessoa deve ser levado em consideração. Às vezes, até quando você vai fazer a sua preparação prévia e você está ansiosa, você não está conseguindo se concentrar, você não está conseguindo fazer uma oração curta, sabe, simples, em que você peça para você ter serenidade para interpretar. Tudo isso é importante de observar. Pare para pensar se isso já não é você dentro do campo do seu consulente, e aí a energia que está ali rondando ele já está te atingindo, porque a gente cruza os campos, né? E quando termina o atendimento, é importante que a gente saiba descruzar, né? Fazer essa dissociação para cada um ir para o seu lado sem deixar resquícios um no outro. Dependendo de como você tiver, a gente pode abrir algumas brechas para ficar mal. Observe quando você fica mal do nada. Às vezes você estava bem, você acordou numa boa, e aí você atendeu e você começou a ficar irritada, você começou a ficar ansiosa, ou começou a ficar depressiva. Poxa, eu estava bem, de repente não estou mais. O que que pode ter acontecido? Ah, mas eu fiz o atendimento, eu fiz a limpeza, mas será que na hora do atendimento você não abriu um julgamento ali para a pessoa? Pensa assim, você pode não ter feito nada de errado a nível técnico no atendimento, mas porque você julgou a pessoa como ela sendo, essa pessoa ela está sendo burra, ou essa pessoa ela está sendo fraca, como é possível que essa pessoa não enxerga, está diante dos olhos dela. Naquele momento que você julgou,
você abriu um pouquinho uma janelinha para uma interferência negativa entrar. E aí, qual é o seu ponto fraco? É uma emoção que você veio trabalhar nessa vida, tá? Digamos que seja a raiva. Então, geralmente, você tem uma tendência a ser uma pessoa que costuma ter raiva, costuma ser mais irada, né? Você acaba ficando irritadiça muito rápido. Esse pode ser o seu perfil, então você vai ficando dessa forma. Pode não ter nada a ver com o teor do que aconteceu na consulta, isso tem a ver com você. É você e os obsessores aí que podem estar te perseguindo. Da mesma forma, se você for uma pessoa que veio trabalhar a questão da tristeza, da melancolia, da depressão, pode ser que você comece a ficar desse jeito, tá? Naturalmente, a portinha que se abriu ali fez com que a ressonância das suas fraquezas se ampliasse e aí você fica desse jeito. Autoconhecimento, vigilância serve para isso, para você observar se você está julgando. Isa, mas quando eu vi eu já julguei, já considerei sim que a pessoa era fraca, fiquei irritada com a consulente, achei que ela estava sendo boba, ai meu Deus, ela está sendo feita de besta por esse marido, não sei o quê. Então, assim que você percebeu que você está fazendo isso, tomou consciência, cancela esse pensamento e diz: isso é o processo dela, isso é ela, é o processo dela, eu preciso focar no meu. Volta a sua atenção para as cartas, volta a sua atenção para o atendimento. Porque, gente, é assim, impressionante como a energia de julgar, ela baixa a nossa vibração. E, assim, tome muito cuidado com isso, porque vão aparecer muitas consulentes que nós talvez achemos que elas estão sendo muito fracas no processo delas, mas nós não estamos na pele delas. E cada pessoa tem um nível de resistência à dor. E isso é algo que a história de vida dela, não a história só dessa vida, mas a história de todas as outras vidas, contribui para ela ser quem ela se tornou. A gente tem que ter muita humildade e muita compaixão pelas pessoas, porque senão a gente acaba se tornando alguém que nós não temos orgulho de ser. E o tarô, ele é um caminho para a gente atingir esse lugar de ser um farol na vida das pessoas e ser também alguém que dá aquele aconchego, né? Aquele apoio, aquele suporte. A consulta de tarô, ela tem que ser tudo que vocês já conhecem, ela tem que trazer direcionamento, ela tem que trazer conforto, ela tem que trazer facilidade de decisão. A pessoa, ela, às vezes, nem tá tão simples de entender o que ela quer decidir, como é que ela vai sair com o direcionamento. Coloque possibilidades de vida para ela. Opção A, B ou C. O que acontece se ela for por esse ou esse caminho? Veja qual é a carta que fica para cada um dos caminhos. Mostre para ela possibilidades, inclusive para ela descobrir que qualquer caminho vai levar ao caminho que ela está buscando, porque o nosso propósito, ele é como um imã, ele é magnético. A gente vai chegar no nosso lugar, porque a vida, ela caminha para isso. A gente vai passar por muitas torres que poderiam estar levando a gente para um lugar errado, mas a torre vem, corrige a rota e a gente vai para onde tem que ir. Todo mundo tem uma história para contar de uma torre que mudou a sua vida. Então, assim, não se preocupe, tá? A pessoa, ela tem o processo dela. Às vezes, querer acelerar é fazer ela entrar no auto-engano, como eu vejo muita gente que entra no auto-engano, que é a pessoa achar que já é muito evoluída. Sabe aquela história do falso humilde? Ai, mas eu sou muito evoluído, nossa, mas eu já alcancei um patamar espiritual muito elevado. Ai, eu não faço essas coisas, ai, que pena. Eu vejo você fazendo isso, assim, só um pensamento, né? Você está falando, mas eu não sou assim, né? Eu já superei, e ainda está nesse nível? Nossa, tadinha. Ainda tem uma longa estrada para percorrer. E aí você está falando isso, você achando que está no pedestal, mas na verdade você está desse tamaninho, espiritualmente. E os seus mentores estão todos assim, olhando para você. Como é, hein? O que você está falando aí, meu amor? Bora descer aí desse pedestal e se colocar no seu lugar. Então, assim, gente, tratou de outras pessoas, as nossas sombras, elas vão aparecer. Não tem para onde fugir. Ah, então, Isa, não vou nem trabalhar com tarô, porque eu não quero ter que lidar com isso. Aí é que você vai demorar mais para se trabalhar, porque isso é uma forma de acelerar a sua evolução. Você vai ver muita coisa sua nos seus consulentes.
E cuidado, viu? Cuidado, porque quando você vê, você precisa levar isso para o seu processo terapêutico, para a sua análise, para o seu diário. Eu escrevo diário, não todo dia, né? Então já não é diário. Mas eu costumo escrever, assim, pelo menos uma vez por semana eu escrevo. E aí eu anoto minhas impressões, as minhas visões sobre a realidade, sobre os meus consulentes, principalmente sobre os meus processos que foram acionados por questões que eu atendi, por questões de alunos. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque é um acelerador de evolução. Você trabalhar com tarô é como se você falasse assim para a espiritualidade: ah, eu não quero mais ficar voltando para a Terra. Trabalhar nesse planeta é muito difícil, esse planeta é muito contrastante, tem muita sombra. Aí eles falam assim: ah, pois é, já que você quer evoluir mais rápido, para você não ter que ficar voltando, reencarnando de novo, então vamos lá. Você vai ser oraculista, você vai trabalhar com tarô, você vai fazer atendimentos terapêuticos, beleza? Toma aí a sua chave de para entrar na porta de saída, para você não ter que ficar nesse ciclo kármico reencarnatório, gente. É isso que eu descobri quando eu comecei a estudar o tarô. É isso que eu estou aprendendo na prática. O que fazer quando a tiragem te traz uma energia muito forte que você sente que não é boa, né? Que você sente que é ruim. Vou falar o que eu faço, tá? Mentalmente, eu reforço a minha proteção. Então, digamos assim, você tem seus mentores, você tem seus protetores, você pode fazer uma chamada, né? Um pedido de socorro mentalmente. Você pode invocar Miguel Arcanjo. Então, assim, pensa na imagem do Miguel Arcanjo ali com a espada, com a luz azul, cortando essas energias. Você fecha os olhos um instante ali no atendimento, ou então sem abrir os olhos, sem fechar os olhos, né, para a pessoa não perceber, e só Miguel Arcanjo se faça presente, se manifeste, me ajude, me proteja. Pronto, dá um comando e quando acabar a sessão, você dá uma defumação, se for presencial, né, especialmente, faz algumas limpezas energéticas, imagina uma espiral violeta, que você vai limpando tudo, faz as suas magias aí, né, cada um tem as suas, eu tenho as minhas, estou sempre testando coisas novas, mas essas funcionam bastante. Se eu prefiro consulta presencial ou online, e se eu já fui na casa de consulente. Já fui em casa de consulente, que era uma amiga minha, mas não sou de ir, não, tá? Mesmo quando eu tinha o meu espaço, justamente porque eu tinha o meu espaço, eu preferia que a pessoa fosse até lá, porque era o meu ambiente, era preparado por mim, e eu sempre gostei de trabalhar com a luz violeta, então eu tinha aquelas luzinhas de LED, e já deixava uma egrégora, já deixava ali uma essência na tomada, né? Aquele aromatizador elétrico, deixava ali umas essênciazinhas. Eu fazia um blend, lavanda, colocava alecrim, fazia umas misturinhas. Eu também fabricava meus próprios sprays energéticos e eu delimitava ali o tempo da sessão. Então eu tinha total controle, porque você trabalhar com tarô num ambiente que você nunca foi, em que você não sabe se vai ter silêncio, se as pessoas vão respeitar o momento da consulta, é bem complicado. Então, assim, ir na casa da pessoa só se você realmente souber que você vai ter todas as condições respeitadas. Na casa dessa pessoa que eu fui, ela morava sozinha e não tinha o menor problema, foi quando eu já tinha fechado meu espaço. Foi antes de eu me mudar aqui para São Paulo, então eu estava indo embora, né? Não tinha mais meu espaço, estava no processo ainda de finalização da pandemia, entre aspas, e aí eu fui e a gente fez lá na mesa dela a consulta e foi ótimo. Mas a experiência do presencial, ela era muito mágica, eu amava. Depois que eu migrei para o online, eu levei um tempinho para me adaptar, porque eu já fazia por e-mail, mas por, assim, vídeo, né, WhatsApp, foi uma coisa que eu tive um pouco de resistência para fazer, mas eu não tive escolha, né? Então eu me adaptei, depois que eu me adaptei, eu me apaixonei, porque justamente eu consigo atender da minha casa, né? Consigo fazer aqui os meus próprios rituais, é o meu ambiente, a pessoa não está aqui comigo, não tem problema, a pessoa não está escolhendo as cartas, tá? Não se preocupem com isso. Muita gente acha que porque não é o próprio consulente tocando nas cartas não vai ser um bom resultado, mas isso daí é um mito. A energia não tem fronteiras. Então, nesse sentido, hoje eu estou muito adaptada.
ao online. A única coisa que eu não gosto é quando a internet falha. Aí é quando eu fico triste, porque perde um pouco aquela fluidez que você está tendo, né? Geralmente eu tenho feito mais consulta por chamada de voz do que por vídeo, ultimamente, porque a minha internet ela anda muito chata. E aí, para evitar algumas coisas, eu acabo focando mais nas consultas por chamada de voz. Só que eu faço de todo jeito, né? Por escrito, por áudio, todo jeito. E gosto de todo jeito. É muito mais a conexão que eu tenho com o consulente, sabe? Do que o formato da consulta. Quem tiver a oportunidade de fazer presencial, acho que pelo menos uma vez na vida vale a pena, porque é muito gostoso esse encontro pela própria energia que fica e tal, pela experiência muito é, ancestral, assim, sabe? Tá no inconsciente coletivo da humanidade, isso de você estar ali com as cartas abertas, a pessoa escolhendo. Mas o online a gente adapta e faz ele ser mágico da mesma forma, tá? O seu jogo é livre ou é o consulente aberto a fazer as perguntas? O meu jogo, ele é livre no sentido de que a pessoa vem, ela fala o que ela está precisando, ela conta o contexto dela, e às vezes a pessoa não tem perguntas, mas se ela tiver, eu vou atender as perguntas dela. Se ela não tiver, eu vou fazer tiragens mais gerais para ajudá-la nos objetivos. Então, assim, não tem um protocolo que eu repito sempre igual. Eu adapto de acordo com a necessidade. O bom do online, gente, é que eu já atendi pessoas do mundo inteiro. Já atendi várias pessoas de Portugal, pessoas do Japão. Isso é muito, muito massa. Você não tem barreira geográfica, você pode chegar em qualquer lugar. Então, sempre deixa isso no seu perfil, tá? Coloca essa informação de que você atende online. Isso é muito interessante, como nas leituras para outras pessoas, tem tanta coisa que veste como uma luva na gente. Inclusive, quando nós falamos, nós somos as primeiras pessoas a ouvir, né? Então, a gente está falando e, no fundo, aquilo é para nós. E quando a gente está bem intuída, né, dentro do fluxo mesmo do tarô, é incrível como aquelas coisas elas são para a gente também. Então, você está falando aquilo para ajudar a sua consulente, mas você vai usar aquela mesma dica para se ajudar também. Por isso que eu falo, se você está com disponibilidade de evoluir na vida, faça um estudo comprometido do tarô que você vai sair dessa encarnação com 5 estrelas, porque o negócio é sério. Como é que é um oráculo que ele simplesmente mostra a história da humanidade? Se você tiver com vontade firme de aprender, você vai conseguir evoluir muito. Tenho medo do presencial, tenho que trabalhar isso. Olha, talvez o medo do presencial ele pode ocorrer com aquela situação de você achar que talvez você esqueça, né, o significado de algum arcano. Mas aí eu tenho vídeos específicos em que eu falo sobre como se sair dessas situações. E opte por fazer algumas tiragens que você já sente segurança. De repente, o plano da vida, né? É algo que você, se você é segura para fazer o plano da vida, opte por fazer nas leituras presenciais. Determine como é que vai ser seu atendimento. Fique insegura ainda com as cartas da corte. É um processo, tá? É um processo. A gente tem as etapas de aprendizado do tarô. A gente aprende o geral, a estrutura, aí depois a gente vai para os arcanos maiores. Aí a gente inclui os arcanos menores no método básico, no método de aproveitar a energia, ler apenas a energia dos naipes, e eu já ensinei isso também. Depois a gente vai entendendo a lei dos números, para entender as cartas numeradas. A gente entende as cartas da corte nessa mesma leva de estudo dos naipes, e depois a gente vai juntando tudo, e quando a gente vê, a gente já está conseguindo ler com tranquilidade, com segurança, o que também faz com que a gente só precise ficar revisando, né? Muita coisa já não é nem mais nova, é mais revisão para poder você nunca se distanciar daquilo que você já aprendeu. E aí, curtiu nosso episódio de hoje? Eu espero que sim, que você tenha aprendido, tirado suas dúvidas, e com certeza outras dúvidas vão surgir, então é por isso que você vai usar aqui, ó, o campo de comentários aqui embaixo, para deixar novas perguntas, dúvidas, curiosidades e qualquer sugestão ou dica que você queira fornecer aqui, para a gente continuar aprimorando e aperfeiçoando o nosso Café com os Arcanos. Que a sua vida seja muito feliz, muito próspera, saudável, plena, e a gente se encontra no próximo episódio. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.